Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos aprender como funciona o algoritmo RSA da criptografia assimétrica. Vamos lá. Primeiro, é necessário informar que durante esse vídeo nós vamos ver vários teoremas que não serão demonstrados, mas a demonstração pode ser encontrada neste livro referência, o livro Criptografia e Segurança de Redes, do William Stallings. Inicialmente, alguns conceitos que serão necessários para entender o algoritmo. O primeiro conceito importante é o conceito de números primos. Um número é dito primo se ele é apenas divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o número 7 é um número primo, já que é divisível apenas por 1 e por 7. Um conceito não tão conhecido é o conceito de números coprimos. Dois números inteiros são chamados de coprimos, ou seja, primos entre si, se entre eles o único divisor comum for o número 1. Por exemplo, será que os números 8 e 9 são primos entre si, ou seja, coprimos? Vejamos, quais são os divisores do número 8? 1, 2, 4 e 8. E os divisores do número 9? 1, 3 e 9. Como o único divisor comum entre eles é o número 1, eles são coprimos, ou seja, 8 e 9 são primos entre si. Outro conceito necessário é o conceito da função φ. Para um número natural n, a função φ é definida como sendo a quantidade de números menores do que n que são coprimos com n. Por exemplo, o número 4. Desculpe, o número 8. A função φ do número 8 é 4. Por quê? Dentre os números menores que 8, quais são coprimos com 8? Vejamos, o número 1, o 3, o 5 e o 7. Se você testar esses números, você vai ver que todos eles são coprimos com 8. Os demais, o 2, o 4, o 6, não são coprimos com 8. Portanto, a quantidade de números coprimos com 8, que são menores que 8, é 4. Então, φ de 8 é 4. Uma propriedade da função φ é que a função φ de um produto P vezes Q é simplesmente φ de P vezes φ de Q. Guarde bem essa função aqui, que será utilizada no slide seguinte. Bom, a função φ ela se torna interessante quando o número é primo, ou seja, se x é um número primo, a função φ de x é simplesmente x menos 1. Por exemplo, φ de 5 é 4, porque 5 é primo. 5 menos 1, 4. Por quê? Se você pegar todos os números menores do que 5, 1, 2, 3 e 4, todos eles são coprimos com 5. Isso aqui é fácil de perceber e de demonstrar. Já com o número 11, 11 também é primo. Se você pegar todos os números menores do que 11, 1, 2 até o 10, e todos eles são coprimos com 11, porque 11 é primo. E dá um total de 10 números. Então, φ de 11 é 10. Se pegarmos dois números P e Q, os dois primos, e multiplicarmos, e fizermos função φ de P vezes Q, vai dar φ de P vezes φ de Q, consequência do slide anterior. E como consequência desse slide, φ de x é x menos 1, temos então que φ de P vezes Q é φ de P vezes φ de Q, mais φ de P é P menos 1, φ de Q é Q menos 1. Portanto, φ de Q vezes P é φ de P menos 1, é P menos 1 vezes Q menos 1, se P e Q são primos. Vamos agora ao algoritmo RSA. Esse algoritmo recebeu esse nome em homenagem aos 3 professores do MIT que o inventaram. O algoritmo é o seguinte: você seleciona dois números P e Q
e calcula o seguinte produto, P vezes Q. Em seguida, você calcula a função φ do número n e escolhe um número e de tal forma que e seja maior que 1 e e seja menor que φ de n. E é necessário que o número e escolhido seja coprimo com φ de n. E então você faz o seguinte cálculo. 2 vezes φ de n mais 1 e divide por e guarda esse resultado como sendo o número d. Tendo isso, a nossa chave pública são os números n e e. Eles compõem a chave pública. A chave privada é o número d. Então, conceito de chave pública e privada. O algoritmo RSA, para cifrar uma mensagem, ele simplesmente pega a mensagem M em texto claro, eleva ao expoente E, divide por N e calcula o resto da divisão. Isso vai dar a mensagem cifrada. Para decifrar a mensagem, você pega a mensagem cifrada, eleva a chave privada D, divide por N e calcula o resto da divisão. Essa vai ser a nossa mensagem decifrada. É mais fácil perceber isso aqui com um exemplo. Vejamos. Escolhamos dois números P e Q, por exemplo, 3 e 7. Calculamos N igual a P vezes Q. N é igual a 3 vezes 7, logo N é igual a 21. Vamos calcular a função φ do número N. N é P vezes Q, logo φ de N é P menos 1, Q menos 1. Consequência daquela equação dos slides anteriores. Portanto, φ de N é 3 menos 1 vezes 7 menos 1, que dá 2 vezes 6, que dá 12. Então, temos que escolher o número E entre 1 e φ de N. Podemos escolher, por exemplo, o número 5, que está entre 1 e 12. Lembrando que o número E escolhido 5 é um coprimo com φ de N, que é 12. N e E são a nossa chave pública. Vamos calcular então a nossa chave privada. Vejamos. Chave privada, 2 φ de N mais 1 sobre E. 2 vezes 12 mais 1 sobre 5, 24 mais 1 sobre 5, 25 sobre 5, que dá 5. D é a nossa chave privada. Bom, agora precisamos escolher uma mensagem que será cifrada. Por exemplo, a string AB é a nossa mensagem em texto claro. Vamos transformar essa mensagem em um número usando uma codificação. Por exemplo, a letra A poderia ser o número 1, a letra B é o número 2, o que nos dá M igual a 1, 2, ou seja, M igual a 12. A nossa mensagem cifrada pelo algoritmo é M elevado a E mod N, o que dá 12 elevado a 5 mod 21, que dá esse número aqui, mod 21, que dá 3, ou seja, 3 é a nossa mensagem cifrada com a nossa chave pública, a mensagem 12, que representa AB. Vamos então agora decifrar essa mensagem do outro lado. Para decifrar a mensagem, nós pegamos a mensagem cifrada, elevamos a D, dividimos por N e calculamos o resto da divisão. Nesse exemplo, a mensagem será 3, que é a nossa mensagem cifrada, elevado a 5, que é a nossa chave privada, dividido por 21 e pegamos o resto, que dá 243 mod 21, que dá 12. Ou seja, dividimos 243 por 21, o resto é 12. 12 será a nossa mensagem cifrada em forma de número, decodificando 1 é A, B é 2, logo a mensagem é AB. Então, está aí um exemplo de como funciona o algoritmo RSA. Por que na prática esse algoritmo é viável? Por que ele funciona? Bom, primeiro que os números P e Q escolhidos na prática são grandes, da ordem de 10 a 100. A exponenciação, que é utilizada, por exemplo, nessa equação C é igual a M elevado a E, mod N, e também para decifrar, são operações razoavelmente fáceis de serem feitas por um computador. Existem também algoritmos para gerar números primos. Não necessariamente eles geram sempre números primos, mas com um certo
certa quantidade de tentativas, a gente consegue gerar números primos bem grandes. No livro do Stalin você encontra esses algoritmos para gerar números primos. E também esse algoritmo só é possível porque, embora seja fácil fazer a multiplicação, a exponenciação, para você quebrar a cifragem, você precisaria descobrir a chave privada a partir da chave pública. E isso só é possível se você fatorar números muito grandes. E fatorar números muito grandes não é viável. O tempo gasto é muito pelo computador, o que torna inviável. Então, a segurança do algoritmo reside nisso, de que é bem complicado fatorar números gigantes. O algoritmo RSA na prática. O Bob quer enviar uma mensagem para Alice. O Bob tem uma chave pública, que está aqui fora, e uma chave privada, que está aqui escondidinha dentro do quadradinho do Bob. Alice também tem um par de chave pública e privada. Qual chave o Bob deveria cifrar a mensagem para enviar para Alice para garantir o sigilo, ou seja, que apenas a Alice consegue ler a mensagem? Vejamos as possibilidades. Se o Bob cifrar a mensagem com a sua chave privada, a chave que vai decodificar essa mensagem é essa chave pública do Bob. Mas todo mundo tem acesso a essa chave. Logo, qualquer pessoa no universo teria a capacidade de decifrar a mensagem. Ou seja, não dá certo com a chave privada do Bob. Vamos tentar com a chave pública do Bob. Se a gente criptografar usando a chave pública do Bob, a única pessoa que consegue decifrar a mensagem é o próprio Bob, que tem a chave privada. Também não vai dar certo. A Alice não vai conseguir ler a mensagem, que só o Bob tem a chave privada. Vamos então tentar com a chave privada da Alice. Não dá certo também, porque é a chave privada. Apenas a Alice tem acesso a essa chave. Como que o Bob poderia cifrar uma mensagem utilizando uma chave que ele não tem acesso? Então, a única possibilidade é a chave pública da Alice. Vejamos então como ficaria. O Bob cifra a mensagem utilizando a chave pública da Alice, envia para a Alice. E a única chave capaz de decifrar aquela mensagem cifrada com essa chave é a chave privada da Alice. Portanto, a Alice será a única pessoa no mundo capaz de decifrar essa mensagem. Então, nós conseguimos o nosso sigilo. Por curiosidade, caso o Bob quisesse garantir a autenticidade e não o sigilo, ele usaria a sua chave privada, porque aí qualquer pessoa recebendo a mensagem conseguiria decifrá-la com a chave pública do Bob, legal, e a única chave no mundo capaz de poder ter assinado aquela mensagem seria a chave privada do Bob. Então, isso caso a gente quer garantir autenticidade. Autenticidade, Bob assina com a sua chave privada. Sigilo, Bob cifra a mensagem com a chave pública da Alice. Bom, é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Obrigado e até a próxima.